Lírios de Esperança. Wanderley Soares de Oliveira. Espírito Hermance do Faux. O Cidade de Corinto começou, então, a produzir os frutos mais ricos de espiritualidade. O Cidade era famosa por sua devassidão, mas o apóstolo costumava dizer que dos pântanos nasciam, muitas vezes, os lírios mais belos, e como onde há muito pecado há muito remorso e sofrimento, em identidade de circunstâncias, a comunidade cresceu, dia a dia, reunindo os crentes mais diversos, que chegavam ansiosos por abandonar aquela Babilônia incendiada pelos vícios. Emmanuel. As Epístolas. Paulo e Estevão. Todo o tesouro da literatura mediúnica produzida até hoje, apesar de sua excelsitude e valor, nada mais é que um mísero grão de areia na praia universal da imortalidade. Do Faux, Hermance. Lírios de Esperança. A questão mais aflitiva para o espírito no além é a consciência do tempo perdido. Baxley, Carlos. O Evangelho de Chico Xavier. Item 11. Lírios de Esperança. Os apontamentos desta obra são inspirados em fatos reais e refletem um trabalho de equipe. Coube-nos a tarefa de organizá-los e enviar à Terra sob chancela de Eurípides Barçanufo. Enveredamos pela trama somente até o ponto de tornar compreensível a história, pois nosso objetivo é destacar as preciosas lições morais contidas nas experiências de vários corações. Para isso, dispomos da didática dos diálogos interativos, abdicando do enredo romanceado que poderia desviar-nos a atenção para o exterior, em detrimento das vivências interiores. Esforçamo-nos tanto quanto nos permitiram as condições, para retratar as peculiaridades de cada personagem, no intuito de reconstruir os fatos com realismo. Em nome de nossa amizade, que a cada dia se consagra, e mantendo-me esperançosa em dias melhores para a nossa humanidade, recebam a bênção fraternal em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, endereçada aos leitores e amigos. Hermance do Faux, 1º de maio de 2005. Prefácio. Nos tempos de transição. Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus, Mateus, 24:2. Nos bastidores dos dramas sociais visíveis aos olhares humanos, trava-se uma batalha decisiva do bem contra o mal. Tirania e indiferença tomam conotações incomparáveis, estabelecendo uma hecatombe moral sem precedentes. Em meio dessa faina desairosa, os verdadeiros discípulos de Jesus são convocados à formação de trincheiras resistentes, de amor incondicional, em favor da paz e do bem. Não teremos regeneração sem retaguarda e defesa. Se existem os missionários do progresso cuja função é criar o bem de todos, é mister entender que, mesmo eles, somente terão êxito sob regime de amparo e motivação. Enorme contingente de criaturas com tarefas definidas para o avanço social, em todos os campos das atividades humanas, tombam em armadilhas de perdição quando fustigadas pelos verdugos do mal que buscam, de todas as formas, reter o crescimento do planeta. Muita ingenuidade acreditar que os inesquecíveis baluartes da ciência e da cultura, da política e da religião, agiram à mercê de cuidados espirituais especiais em suas missões. Quanta ordem e disciplina preenchem os caminhos das almas que morejam de mente afinada ao progresso coletivo. Quanta atenção e interesse fraterno despertam os que abrem seus corações ao amor sem fronteiras. Como imaginar que Albert Schweitzer e Gandhi realizaram a mercê de bênçãos sem enormes medidas de segurança do mais alto? Einstein e Freud foram assessorados ininterruptamente. Kardec recebeu de Jesus autorização para medidas de proteção jamais utilizadas a nenhum missionário na face da terra. O bem, para ser espalhado, não prescinde de fileiras de defesa eficientes. Vivemos e respiramos sob os auspícios de uma rede de reflexos. Quaisquer desordens, assim como uma oração, são capazes de alterar nosso psiquismo. Luzes que se acendem fortalecem toda a rede. Quaisquer lampejos de paz atraem esfomeada multidão de almas atormentadas, sob o jugo de tiranos dotados de uma longa trajetória de inteligência e perspicácia na perversidade. Essas almas escravizadas pela maldade procuram agir como astutos vigilantes para arruinar todos os focos de luz sobre a terra. Essa razão dos golpes sucessivos nas atividades amor do espiritismo cristão.
Apesar da luz dos conhecimentos espíritas, o tesouro espiritual das informações não tem sido suficiente para despertar muitos adeptos a uma nova ordem de atitudes e ideias face aos desafios da hora presente. O intercâmbio interdimensional neste contexto, que poderia servir de fortaleza aos mais auspiciosos projetos de liberdade e ascensão, em inumeráveis casos, não passa de enxada afiada em plena semeadura à espera do lavrador que a deseje manejar a contento. A história é a mãe da cultura, e a cultura é o conjunto das noções que os homens aceitam como referências para se conduzirem em seus grupos. A cultura espírita, em torno das questões mediúnicas, responde por uma mentalidade que inspira práticas e posturas nem sempre ajustadas aos reclames do tempo espiritual da transição. Transição é o tempo mental da renovação, a hora do recomeço e da reavaliação. Nesse cenário, os aprendizes da mediunidade serão aferidos com rigor. Muita coragem e sacrifício serão exigidos de quem realmente anseia servir sob novos e mais apropriados regimes, nesse tempo de contínuas mudanças. Indispensável romper conceitos, vencer barreiras intelectuais e ter a ousadia para esculpir os novos modelos de relação intermundos, retirando a mediunidade do dogmatismo que aprisiona o raciocínio humano, e da tristeza que estorcega o coração como se os médiuns cumprissem severa sanção. Sem exageros, vivemos um tempo em que as comportas mediúnicas, a despeito de estarem em plena movimentação, não permitem que a linfa cristalina da imortalidade goteje com a necessária abundância por suas frestas, para descedentar o homem aprisionado ao deserto das paixões materiais. Vivemos uma nova proibição mosaica como a do Velho Testamento. Proibição essa mais nociva que a dos velhos textos hebreus, porque não se faz por decretos formais, passíveis de serem revogados, mas sob a coação impiedosa do preconceito sutil, das convenções estéreis e de sofismas aprisionantes, hábitos de difícil extirpação da mente humana. Indispensável que haja um novo Tabor em que Jesus, ao lado de Moisés e Elias, revogue a proibição da comunicabilidade dos espíritos com os homens. O espírito Charles Rosme e as irmãs Fox protagonizaram o Tabor da Era do Espírito. O drama de Rosma, assassinado há décadas na residência dos Fox, é o de bilhões de almas na humanidade à espera de quem lhe possa estudar a dor e amparar os caminhos, presos a grilhões de maldade e infortúnio, ou em porões fétidos de amargura e dor. Só haverá renovação social, quando houver limpeza psicosférica. É hora de abertura, desenvolvimento de parâmetros experimentais sem perder o caráter moral e educativo, para o qual as atuais práticas de intercâmbio se destinam. Nesse objetivo se firma a autora espiritual Hermance du Falques em continuidade à série Atitudes de Amor, sob os auspícios do venerável baluarte do amor fraternal, Adolfo Bezerra de Menezes. Um clamor ao serviço abnegado e consciente na regeneração da humanidade em ambas as esferas de vida, formação de frentes corajosas de amor, tarefas maiores de libertação e asseio psíquico da Terra. Eis os desafios delegados pelo Cristo a todos que o amam. Desafios que, em muitas oportunidades, são substituídos pela atitude impensada da acomodação. Enquanto inúmeros aprendizes da mediunidade optam pelo fascínio da mordomia para servirem, preferindo o exercício mediúnico distante do sacrifício e nos braços do convencionalismo, Jesus conta com os destemidos, dispostos à segunda milha das ações que ultrapassam o comodismo inspirado na rigidez da pureza filosófica. A atitude de amor sem lindes de Eurípides Barçanufo deve ser exemplo inspirador para nossas ações no legítimo bem. Somente nesse clima de testemunho sacrificial, encontraremos condições de plantio das sementes do mundo novo que sonhamos para o futuro da humanidade. Ao enfocar a história de líderes cristãos tombados no remorso sob o açoite da negligência com a qual se conduziram durante a vida física, Hermance du Falques abdica da visão derrotista de falência e queda irremediável, para alertar ao homem terreno sobre quanto lhe compete realizar no clima do sacrifício e da renúncia em favor de si mesmo, quando bafejado pelas benesses da doutrina espírita. Seu enfoque é compassivo e pródigo de esperança ao destacar a extensão da tolerância ativa das almas superiores para com nossas necessidades de aperfeiçoamento. Ao mesmo tempo, a autora convoca-nos aos mais árduos imperativos peculiares ao tempo da transição. Digno de nota, igualmente,
É o seu esforço sacrificial em manter fidelidade ao pensamento e às características de seus personagens. Tarefa essa cumprida a contento segundo a avaliação de nossa equipe espiritual. O sentimento da imortalidade precisa ser construído na intimidade do homem reencarnado. É instrução a serviço da espiritualização. Essa instrução, no entanto, carece de aplicação prática que retrate quanto possível a realidade imortal. Daí o imperativo de vivências mediúnicas incomuns, para além dos rígidos padrões de segurança e utilidade consagrados pela comunidade doutrinária. Um desafio de investigação e fé espera os servidores da mediunidade em tempos de transição. Nesses textos encontraremos uma preciosa reflexão a esse mistério. Investigação para dentro e para fora de si mesmo. Conscientes de que a evolução é processo íntimo e gradativo, não temos dúvida que certos ensinos nem sempre acompanham o tempo psicológico e espiritual de alguns aprendizes. Estou convicta, porém, de que, nessas linhas despretensiosas, existem motivos de sobra para endossá-los como convite inadiável ao tempo de maioridade das ideias espíritas, independente de aceitação e acolhimento por parte de quantos se consideram os intelectuais do espiritismo. Perante a iniciativa dos discípulos sinceros ao mostrarem a estrutura do templo para Jesus, ele declarou: em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. O templo material simbolizava a concepção encharcada de materialismo por parte dos que ansiavam seguir o Cristo. Não deserdam dessa assertiva. Os conceitos e as práticas se renovam celeremente. Descerra-se um horizonte novo e belo, educativo e libertador ante os olhos de quantos tenham olhos de ver e ouvidos de ouvir. Da amante do bem e servidora do Cristo, Maria Modesto Cravo, 1º de janeiro de 2005. Nota: Maria Modesto Cravo nasceu em Uberaba, a 16 de abril de 1899 e desencarnou em Belo Horizonte, a 08 de agosto de 1964. Uma das pioneiras do espiritismo em Uberaba, atuou com devotamento junto ao Centro Espírita Uberabense e ao Lar Espírita. Médium de excelentes qualidades, trabalhadora incansável do amor ao próximo e mulher de muitas virtudes, Dona Modesta, como era conhecida, foi a fundadora do Sanatório Espírita de Uberaba, voltado para tratamento dos transtornos mentais, inaugurado em 31 de 12 de 1933, e em plena atividade até hoje. Foi nessa casa de amor que se tornou conhecido o valoroso companheiro Dr. Inácio Ferreira, médico psiquiatra e um baluarte do bem. Introdução. A quem vamos seguir? E Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote e, entrando, assentou-se entre os criados, para ver o fim. Mateus 26:58. Em todos os tempos da humanidade, os cooperadores do bem e os missionários da vanguarda sempre contaram com retaguardas espirituais seguras para as tarefas que desempenharam, mesmo desconhecendo, muitas vezes, o amparo do qual eram alvos. Toda a luz que se acende requer cuidados especiais na continuidade de sua expansão. Uma escola é um hospital, assim como quaisquer instituições sociais do progresso, jamais se verão livres das lufadas cruéis do mal e da treva que tentam apagar-lhes o brilho da bondade e do amor. É da lei, os que avançam atraem para si quantos tentam entravar a ascensão. O objetivo é a multiplicação do bem através da cooperação sacrificial na renovação de almas. Uma educadora alinhada ou um aluno promissor podem trazer, no âmago, o peso cruel da lama psíquica em que se encontravam antes do renascimento, ligando seus expoentes do desequilíbrio. Assim sendo, a escola educativa passa a funcionar como posto de orientação de almas em crescimento, atraindo o séquito indisciplinado de desencarnados para dentro de suas portas. Um médico carinhoso ou um paciente em convalescença podem carregar, na mente, os monstros da insensatez e da loucura em sintonia com os aceclas da impiedade e do ódio. Dessa forma, o lugar abençoado de recuperação torna-se também um celeiro de amparo a corações desorientados, abrindo campo para a ação dos oponentes da verdade que enxameiam nos seus corredores e dependências. Em quaisquer rincões da terra, nos dias da transição, existe sede e fome, tormenta e dor, esmolando mãos amigas e instrução correta em favor da libertação. Um encarnado representa as enfermidades ou as necessidades de uma multidão. Nos bastidores imortais das tragédias e dramas da sociedade carnal,
encontramos fatores causais ou influentes na ação organizada da maldade. As raízes do mal se alongam do visível para o invisível e vice-versa. O avanço tecnológico, a explosão da cultura e a busca de Deus no século XX provocaram um desconforto nos abismos em forma de comoções ostensivas. Como se fosse um vulcão, a pressão exercida nas sombras expeliu para a superfície do orbe as larvas do desespero e da angústia, da maldade e da desobediência. A ordem divina é limpeza, regeneração, liberdade e paz. Hoje, mais que nunca, o bem exige alicerces seguros e trincheiras eficazes. Essa razão da oposição sistemática em relação aos esforços espíritas. Quaisquer projetos de elevação e consolo são alvos de atenções aguerridas dos adversários da luz. É nesse contexto que podemos entender o valor inestimável das trincheiras de amor, construídas no desinteresse e na forja da coragem. Entre os homens, equipes que se amam e respeitam. E, além da matéria, grupos socorristas que operem quais polos produtivos de lídimo serviço cristão em favor da libertação de consciências. Inúmeras atividades e metas espíritas têm sido boicotadas ou mantidas em retardo por faltarem esses círculos vibratórios de proteção. Sem retaguarda espiritual, até para manter um estudo do Evangelho no lar, será exigido da família a movimentação de forças incontáveis. Os grupos mediúnicos funcionam, nessa hora grave de asseio da psicosfera, como salutares ungüentos cicatrizantes ou medidas preventivas em favor da evolução e da ordem. A superação de parâmetros na aquisição de conhecimentos novos pode ser amealhada através da instauração de iniciativas experimentais. Os contributos morais da compaixão, do desejo de auxiliar e de aprender são as únicas linhas morais a serem conservadas nessa modalidade de aprendizado. Quanto ao mais, bom senso, ousadia, rompimento com padrões e muito diálogo, serão os fios condutores de novos modelos de parceria entre mundos físico e espiritual. Os grupos conscientes do momento pelo qual atravessamos, não se norteiem pelas convenções aceitáveis na coletividade doutrinária que, quase sempre, mostra-se disposta a andar a segunda milha. Trilhar vivências novas. O preconceito e a descrença alheia costumam arruinar muitos planos do bem. Jesus estabeleceu, não vim abrogar a lei, porém, cumpri-la. A maioria das práticas de intercâmbio se orienta pelos textos, poucos usam a investigação, a observação, a experimentação fraterna. O apego à letra é um rigoroso processo de engessamento relativamente a questões essencialmente subjetivas, portanto sem critérios definitivos de segurança. O estudo e a disciplina, conquanto imprescindíveis, não deveriam se converter em cadeados para espontaneidade. Sem produção de conhecimento novo sobre imortalidade, as práticas mediúnicas atolam um lamentável processo de estagnação, isto é, uma rotina de ação que estanca a mais preciosa qualidade dos médiums e dos grupamentos, a criatividade, única habilidade capaz de ampliar os horizontes de análise sobre a profundidade das questões invisíveis que cercam a matéria palpável. Esse conhecimento novo, entretanto, depende da aquisição de vivências novas, sem as amarras do convencionalismo. Uma questão credora de minuciosas reflexões aos companheiros de lide na vida física. Que motivos estariam impedindo a formação de trincheiras corajosas nos serviços de intercâmbio para além dos padrões? Conquanto essa seja uma valorosa questão de debates de vós outros, na carne, deixaremos nossa colaboração, incondicionalmente aberta a críticas, embora nutrida de clareza. Além da dogmatização, tal ordem de fatos na seara desemboca na formação moral do próprio grupo. Exigir-se-á uma convivência muito cristalina e rica de confiança, para que se ergam polos valorosos e destemidos de serviço com o Cristo nessa hora de transição. Por sua vez, o paciente labor de tecer essas relações duradouras e autênticas na convivência pedirá algumas condições, costumeiramente desprezadas por variadas razões. Que conjunto doutrinário esculpirá um clima familiar de confiança e honestidade sem ombrear desafios em comum, além da própria tarefa mediúnica? Que comunidade conseguirá vencer os ardis da vida emocional sem aprenderem a dialogar em grupos sobre seus sentimentos, com isenção de melindres? Quais grupamentos conseguirão diluir seus papéis na equipe para agirem como parceiros de uma jornada, sem desapegarem de suas expressões de personalismo no dia a dia do centro espírita?
Quantos companheiros terão suficiente dignidade para colocarem suas dúvidas íntimas ou desconfiança em relação aos outros, sem recorrerem a terceiros, completamente fora do ambiente experimental em teste no seu grupo? Quantas iniciativas serão formuladas no clima da pureza de corações nas quais médiuns ou dirigentes, por mais experiência amealhada, disponham-se a rasgarem suas folhas de serviço e recriarem sempre o que aprenderam? Imprescindível superar conceitos e barreiras culturais erguidas no valioso laboratório do intercâmbio intermundos. Todo saber acumulado deverá conduzir às novas sondagens com propósitos educativos. Assim como Allan Kardec lançou-se na pesquisa honesta dos fenômenos, contrariando todas as opiniões a respeito de sua atitude, hoje, os aprendizes da mediunidade que almejam servir a causa do Cristo são convocados a imprescindíveis discussões. Até onde a cultura das convenções que avassalou o psiquismo de inúmeros cooperadores na seara terá penetrado, igualmente, nesse campo sagrado da relação interdimensional? Os parâmetros estabelecidos como roteiros de segurança mediúnica não estarão, em verdade, constituindo fortes amarras ao progresso das práticas de intercâmbio? Que caminhos tomar para situar a tarefa mediúnica como laboratório educativo de almas, distante do dogmatismo? Como edificar grupos de servidores mais adequados aos imperativos da hora de transição? Como resgatar e como utilizar a espontaneidade? Que noções cristãs exarar sobre educação mediúnica? Quais seriam os critérios na seleção dos componentes de uma frente de serviços mediúnicos em tempos de transição? Sem as trincheiras espirituais do amor, o mundo padecerá ainda mais as dores da transição. O Hospital Esperança, essa obra de amor erguida pelo apóstolo da benevolência, Eurípedes Barçanufo, constitui um dos mais avançados núcleos de defesa, orientação e abrigo para a comunidade espírita mundial. O Espírito Verdade, prudente em sua tarefa de amor, projetou medidas preventivas para os desafios no transporte da árvore do Evangelho para o Brasil. A obra de Eurípedes é um exemplo vivo da bondade celeste em suas expressões de compaixão sem lindes, uma trincheira do amor em favor da paz mundial. Importa-nos indagar, a quem seguiremos? Ao Cristo e a sua proposta ou ao estreito pátio das formalidades que tanto atraem as almas tíbias e preguiçosas, interesseiras e vaidosas? Pedro, no instante crucial de sua decisão, preferiu camuflar-se entre os criados, amargando terrível culpa pelo resto da existência. Seguir Jesus de longe é fruir o clima das facilidades, submisso à aprovação da coletividade. É gozar das concessões concedidas pelo Senhor, recebendo um talento sem aplicação desejável. Um novo tabor apresenta-se aos lidadores da mediunidade. Nele transfiguram-se, além de infindáveis baluartes do mundo, gênios perversos. Desconheceram a erraticidade enquanto no corpo e agora anseiam por auxiliar a extinguir o estreito limite entre esferas de vida, cooperando com os planos do Mestre para o futuro da humanidade. Artistas e expoentes da cultura, políticos e educadores, muçulmanos e evangélicos, índios e ecologistas, astrônomos e cientistas, poetas e escritores, economistas e pacificadores, todos eles têm procurado as tarefas interdimensionais sem serem ouvidos. Todos eles trabalham pela paz. Pelo Cristo. Imprescindível abertura de mentes e conceitos. O céu está mais próximo da terra do que se imagina. Paulo Freire e Tarsila do Amaral, Jacques Cousteau e Charles Darwin, Albert Schweitzer e Osho, Tancredo Neves e Joaquim Nabuco, Carlos Prestes e Rousseau, Sri Aurobindo e Elizabeth de Esperance, Einstein e Sigmund Freud, Jung e Pierre Janet. São alguns dos infinitos nomes de quantos estão recorrendo aos polos protetores das reuniões mediúnicas de vanguarda, para buscarem recurso e amparo para as obras que edificaram ou para aquelas que se tornaram tutores. Vivem todos eles nesse ecossistema intercontinental como artífices ativos dos tempos de regeneração, sob a tutela de almas nobres e mais elevadas, orientando-os na nova dimensão. Além do Tabor, esse símbolo de abertura das trocas psíquicas, espera-nos os campeões do mal, mas, igualmente, os mais gloriosos expoentes do bem, com tesouros de alívio e incentivo à ingente caminhada dos homens. Trabalhemos sem cessar pela formação desses postos avançados de ligação com a vida extrafísica, e um magnífico horizonte se abrirá aos nossos olhos.
Somente então perceberemos com mais clareza a exuberância da mediunidade e a interpretaremos como canal por onde flui excelsa misericórdia em favor da obra da criação para o bem de todos. Cícero dos Santos Pereira, 1º de janeiro de 2005. Nota: Cícero dos Santos Pereira nasceu em 14 de novembro de 1881, no povoado de Gurutuba, próximo a Diamantina, Minas Gerais. Além do exercício do magistério, foi guarda-livros, taquígrafo e bacharel em Direito. Foi presidente da União Espírita Mineira, 1937 a 1940, e fundador de vários centros espíritas em Belo Horizonte e Montes Claros. Foi um dos fundadores do Abrigo Jesus, instituição espírita de amparo à criança carente, na capital mineira. Foi colaborador da imprensa espírita, especialmente o Espírita Mineiro. Desencarnou em 04 de novembro de 1948, na cidade de Belo Horizonte. 1. Olhai os lírios. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos, e a irmã da caridade, que vos conduz a Deus. Deixai que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 17. A alta madrugada impunha silêncio. Sob o lençol vinitente, encontrava-se o fiel servidor. A tez desfigurada pela dor física alterou-lhe os traços fisionômicos. Olhos semiabertos digladiavam com a impiedosa febre da influenza. Era o 1º dia de novembro, ano bom de 1918. No dia anterior, a despeito de seu torpor, já havia previsto seu desenlace. Uma lufada de forças sublimes tomou-lhe a cabeça, estancando o avanço acelerado da enfermidade. O doente repentinamente abre os olhos, recosta-se melhor no leito e observa uma luminosidade radiante vinda do alto. Mesmo abatido pela peleja física, emociona-se as lágrimas. Uma suave cantiga de sua predileção brotava-lhe na mente. As imagens inesquecíveis do coral entoando melodias. Recordava a inauguração do colégio Allan Kardec. Sentia-se transportado ao vitorioso dia em que abriu aos caminhos humanos um significado novo para o ato de educar. Seu mundo mental agora se confundia entre a realidade das estreitas percepções físicas e os sentidos da alma. Dilatava-se a visão. Um vulto feminino desenha-se em meio ao clarão das energias refazentes. Vestida com trajes típicos da era cristã primitiva, uma judia de olhos fulgurantes apresenta-se com ternura e serenidade. Eurípides, servo do Cristo, sabes quem sou? Surpreendentemente refeito, ele responde. És tu, Mãe Santíssima. Tão jovial e bela? Venho em nome de meu filho amado. Maria. Maria, o discípulo fiel balbuciou o nome entre incontidas emoções que lhe afogaram as palavras. Eurípides, mestre de sacramento e servidor do amor, Jesus convoca-te a novos rumos. Uma classe de aprendizes empedernidos suplica educação e luz. Um submundo de atrocidades e loucura está à espera de os serviços imediatos. Chega o tempo de banir a escuridão da terra, separar o joio do trigo. Uma clarinada de paz desce das esferas maiores em direção aos pântanos da maldade. O pastor conclama teu coração generoso a esse mister. Serva do amor, orienta-me, se posso auxiliar o bem maior. Este século será o tempo da alforria para a humanidade terrena. Urge, entretanto, salvar os escravos da ignorância e converter os senhores da perversidade. Uma sã enfermiça lança-se nesse momento sobre o Consolador. A sociedade assiste, angustiada e estarrecida, aos efeitos da guerra cruel que vitimou o mundo na epidemia do medo e da insegurança nesse primeiro quartel do século XX. Um império de trevas aguarda o lume da bondade. O Senhor prepara as trilhas para um porvir de glórias à sua mensagem rediviva. Que fazer, Mãe Santíssima? Os pântanos da maldade estão repletos de almas tíbias. São lírios encharcados pela lama pútrida das imperfeições, mas não perderam o vício, a exuberância. Não deixaram de ser lírios. Ali jazem, atolados nos lamaçais da insanidade, muitos laços de nossa trajetória pela cristianização nesse urbe. Vem, servidor do amor. Uma obra que já começaste na erraticidade aguarda-te. Um celeiro de esperança e promessa encontra-se à tua espera. O Senhor compassivo, no entanto, permite-te a continuidade junto ao templo corporal.
Queres a cura ou aceitas a vereda da esperança? Mãe amantíssima, falou Eurípides aos prantos, faça-se em mim a vontade do Pai. Então, filho amado, recebe a unção prometida pelo teu Senhor. O Espírito Verdade chama-te para o labor de implantação de sua leira bendita. Nessa terra abençoada, a mensagem do Consolador será a luz do mundo para o século. Auxilia, meu filho, na tarefa redentora do transporte da árvore do Evangelho. Estruge um grito de pavor e remorso nas grutas da sordidez. Quais meninos atormentados, suplicam socorro e alívio ante as bravatas de sangue e dor. Mensageira bendita, quem são os sofredores a que te referes? Nos abismos, encontram-se os lírios de Deus, aqueles que amam a mensagem do Cristo, todavia não souberam honrá-la. Inúmeras almas rebeldes que amam ao Cristo. Uma nação de exilados que o tempo não converteu. São lírios de esperança em pleno pântano de egoísmo. Olhai pelos lírios, meu filho. Jesus te chama para erguer-lhes abrigo acolhedor e oferecer-lhes descanso e elevação. Por quem o Senhor chorou naquela noite de abençoado encontro contigo. Lembras-te? Sim, digna serva. Jesus chorou pelos que lhe conhecem os ensinos e não os vivenciam na atitude. Esses serão teus novos filhos. Doravante, serás o apóstolo da esperança. Darás conforto educativo aos cristãos de todos os tempos, que foram atingidos pelo encanto da negligência e pela tirania da lisão. As ovelhas perdidas de Israel serão teus novos alunos. Ensina-lhes a pedagogia do amor. Restitui-lhes a herança divina de filhos de Deus. Assegura-lhes suficiente misericórdia para testemunharem o roteiro de meu filho amado. Meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Todos ainda vão florir, serão lírios nos campos da vitória. Vão embelezar os destinos da humanidade. O apóstolo sacramentano fora novamente surpreendido por novas visitações. Maria, a mãe das dores do mundo, afastou-se de sua clarividência, e Dr. Bezerra de Menezes surgiu-lhe aos olhos do espírito. Não contendo mais as emoções, chorou como criança, sem dizer palavra. O velho paladino do Cristo estendeu-lhe os braços. Um abraço amoroso e, com incomparável leveza e naturalidade, Barçanufo desprendeu-se do corpo como se deixasse uma veste de panos. A testa empapada de suor lívido decretou-lhe falência instantânea. Eram 6 horas da manhã do primeiro dia de novembro. 38 anos na edificação de um monumento eterno. Barçanufo partiu para continuar. Partiu para servir com mais liberdade. A obra implantada na vida física teve continuadores honrosos. Seu desafio maior esperava ali nas esferas próximas ao orbe. Um enxame de doentes de outra natureza lhe bateria às portas. Uma nova dimensão de dores se lhe apresentaria ao coração bondoso. Uma nova ordem de lutas e armas a serem ensarilhadas. Um outro cortejo de aflitos para confortar. Uma classe de doentes empedernidos suplicava-lhe a palavra salvadora, nos roteiros da educação de suas almas, clamando por piedade e compaixão. Passaram-se 82 anos desse momento glorioso na vida do apóstolo da esperança. 2. Convocação de Eurípides. Essa estrada pela qual temos procurado, com esforço, fazer que o espiritismo enverede. A bandeira que desfraldamos bem alto é do espiritismo cristão e humanitário. O Livro dos Médiuns, capítulo 21.x, item 350. Estamos nos primeiros dias do ano 2000. As atividades do Hospital Esperança intensificaram após ordenações maiores, descerradas por Bezerra de Menezes em nome do Espírito Verdade. Sua magistral palestra Atitudes de Amor, proferida no mês de outubro de 1999, inaugurou um tempo de renovação e medidas promissoras para a causa do amor. O movimento em torno das ideias espíritas, no plano físico e na vida dos espíritos, não foi mais o mesmo depois da predica do Paladino do Bem. Fazia-se urgente uma nova ordem de medidas para o sacrifício incondicional de quantos nutrem o desejo de servir a obra regenerativa da era do Espírito na Terra. O iniciar do novo milênio constituía-se num apelo retumbante para o engrandecimento moral da Terra, perante a uniformidade das leis que regem o ecossistema no cosmo universal. Eurípides, por sua vez, recebeu diretriz urgente da Falange Verdade e convocou-nos sem demora.
Nosso diretor já havia preparado com antecedência um encontro no qual os trabalhadores e cooperadores ativos do Nosocomio Esperança reunir-se-iam no salão principal para ouvir os novos alvitres. À noite, pontualmente às 7:50, adentrou Eurípedes, como de costume, acompanhado por Dona Maria Modesto Cravo, conhecida como Dona Modesta. Acomodamo-nos nas últimas fileiras, junto ao professor Cícero, apelido mantido na vida espiritual, e a Inácio Ferreira. Dona Modesta, depois de sentida a prece, notificou a todos, pela sua mediunidade, que a equipe Verdade velava pelo nosso encontro. Sem formalidade de qualquer espécie, o diretor se postou atrás de um singelo púlpito e iniciou sua fala: amigos em Cristo, esperança em seus corações. Um fenômeno social irreversível vem ocorrendo nas relações, a superação dos modelos verticais de convivência. Contrapondo os velhos referenciais de autoridade para ditar o que fazer e como fazer, a família e a escola, a religião e a cultura, assim como todas as organizações humanas são convocadas a repensar as carcomidas formas de relacionamento. Ninguém estabelece as normas, ninguém tem certezas ou verdades definitivas. Todos em busca de posicionamento a partir de suas necessidades mais profundas. O caminho atual aponta para a criação de relações horizontais, a diluição dos papéis e a formação de grupos cooperativos. Os clamores da alma retumbam no coração humano à procura de paz, equilíbrio, saúde e sossego interior. Um extenso labirinto apresenta-se, cujo percurso é individual, singular. É a saga da alma em crescimento, eterna perseguidora da felicidade das respostas para serem plenitude. Cartilhas e padrões, estatutos e regras sofrem golpes impiedosos. A nova ordem social conduz a uma decisiva derrocada na supremacia de velhos e corroídos significados. Ressignificar. Dar sentido novo em direção a um porvir de esperanças e completude interior. Encontramo-nos em meio a essa turbulenta gestação de ideias, valores e referências. A humanidade prepara-se para adotar o conceito sistêmico, solidário. Enquanto isso, rui todos os paradigmas em verdadeira hecatombe de convenções hegemônicas. Os velhos parâmetros não atendem às necessidades do agora. Por outro ângulo, ainda não se formaram novos modelos de inspiração para que o homem seguia nas suas experiências e metas. O certo e o errado variaram totalmente seus sentidos, e ainda não se teve tempo bastante para estipular outros conceitos. Portanto, nutrir muita certeza sobre algo, cultivar rigidez de entendimento, é postura extremamente arriscada nessa fase de mutação. Não menos arriscado é assumir a desafiante atitude de inventor de novas formas de caminhar. Esse fenômeno social que nasce nas entranhas da alma exige siso moral, responsabilidade individual, coragem. É algo bem diferente. Antes se tinha alguém para ditar o caminhar, algum modelo, uma experiência em que se apoiar. Tornava-se cômodo responsabilizar o próximo ou alguma orientação institucional a fim de evadirmos ou esquivarmos dos efeitos nocivos de nossos atos. Esperam-se mudanças para melhor na humanidade, todavia poucos são os que perceberam uma realidade inquestionável: a Terra mudou rapidamente. Seus habitantes não conseguiram ainda avaliar a profundidade de tudo o que ocorreu nas últimas 3 décadas. Em 30 anos, reefetivaram-se séculos de mudanças. Atordoados e aflitos, sem direção e sem rumo, a humanidade debate-se à procura de bússolas que resgatem o sentimento de segurança. Nesse cenário global, repete-se, no iniciar do século XXI, a mesma experiência do espiritismo prático no alvorecer do século XX. Naquele tempo, as bússolas não existiam, foram criadas. Agora, somos chamados a recriá-las. A mediunidade e seu exercício obedecem a esse ciclo inadiável e dinâmico. Os ceareiros do intercâmbio, em quaisquer patamares de conquistas, são convocados a construírem sentidos novos na utilização das forças psíquicas e mentais, que envolvem a relação interdimensional entre esferas de vida. A diversidade, conquanto, a princípio, causa insegurança, é propícia à expressão da criatividade. Criatividade que deverá sempre ser regida pelos valores morais da sensatez, da responsabilidade e do amor. Allan Kardec, o emissário da era do espírito, refere-se ao fermento da incredulidade que ainda tomaria conta da humanidade por 2 ou 3 gerações.
incredulidade em relação à imortalidade e comunicabilidade do ser espiritual. Adentramos exatamente essa terceira geração, dividida em 3 períodos de 70 anos, a partir da chegada do Espiritismo. É o período da sensibilidade, da fé que supera o medo humano de existir e progredir no bem. Fé e adesão espontânea da alma na busca da verdade. Mediunidade é o ventre sagrado do fervor. Através dela, ocorre a sublime gestação do patrimônio da crença lúcida e libertadora. Raciocínio é dínamo da lógica e do bom senso. Quando atacada pela rigidez emocional, converte-se em preconceito e estagnação. Inúmeros grupos doutrinários transformaram o critério do raciocínio em medida prática de defesa, para não serem enganados pelas bem-urdidas mistificações. Com essa postura, se não são enganados nas suas produções mediúnicas, são ludibriados quanto ao significado abrangente das relações de amor entre as almas, circunscrevendo a prática de intercâmbio a expressões superficiais de conversão de desencanados, com espaço acanhado para a manifestação livre dos benfeitores e aprendizes da erraticidade. Vigilância excessiva é um cadeado nas portas da sensibilidade, aprisionando os sentimentos aos severos regimes de descrença e engessamento mental. A cautela excessiva com a fantasia e o engodo manietaram inúmeros servidores. E o resultado mais infeliz de tanta censura é o enfermiço desânimo com as sagradas práticas de intercâmbio entre os mundos. O mais grave efeito do engessamento cultural das ideias espíritas é a paralisia da noção de mortalidade. Um plano espiritual estático e desconectado da vida na Terra. Jesus, o paradigma do amor universal, ao estabelecer pela sua atitude a era da ética aplicada e sentida, assegurou em suas palavras, não vim abrogar, porém, cumprir. Que definição mais precisa se pode ter de uma transição? Quando se fala em novos significados, estamos, em verdade, referindo-nos ao ingente desafio de viver a mensagem esquecida do amor. Transição, portanto, muito antes que uma etapa que deflagra o novo, significa a sublime decisão de afinar-se com o bailado cósmico do amor, o ritmo pulsante de Deus desde a origem dos tempos infinitos. No século XX, os espíritos procuraram os homens. Agora, os homens deverão ser os parceiros dos espíritos. Buscar-lhes para a vivência de uma relação mais consciente e educativa. O telefone tilinta daqui para lá, todavia, chega o instante de recebermos também os chamados do homem, cujos interesses repousem na transformação de si mesmo. A bondade celeste conferiu-me novos desafios nesta casa de amor. Imperioso refletirmos sobre os destinos da mediunidade ante o clímax da transição espiritual do planeta. Nossa missão consiste em avaliar medidas promissoras a nosso alcance, que facilitem a consolidação dos planos do Espírito Verdade para a messe espírita do mundo físico no século XXI. Os primeiros 100 anos do terceiro milênio serão os alicerces da era do Espírito. Na condição de educadores da alma, importa-nos reconhecer o exato valor das instituições humanas, jamais as adotando como expressões absolutas da verdade. Tradições e valores estão em acelerado processo de metamorfose. Estamos atravessando uma crise de referências sem precedentes na seara. O movimento espírita está sendo sacudido por um terremoto de diversidade. Porém, convenhamos, é nesse cenário que vai emergir a rota da regeneração. O espiritismo não cria renovação social. As necessidades do homem elegerão seus princípios como sendo a indispensável. Não se deve deduzir, todavia, que seu perfil social servirá de modelo, porque a diversidade nesse terreno será avassaladora a tal ponto de diluir, apropriar e melhorar as características de suas práticas e conceitos. Ante essas mutações necessárias, os discípulos aferrados a modelos serão convidados a sofrer do teste de desapego. A ciência e a religião, a arte e a filosofia serão caminhos propulsores da força do pensamento espírita, sobrepujando o materialismo que graça. Nenhum deles, no entanto, servirá de via preferencial. Por essa razão, urge desenvolver um novo significado para a comunidade adepta da verdade consoladora face ao predominante caráter religiosista. Religião com religiosidade. Religião com educação. Se a religião não educar, ficará retida no dogmatismo. Se a ciência não educar, será sovinice. Se a filosofia não educar, transformará em cátedra de vaidade. Se a arte não educar, constituirá um palco para exibicionismo.
O momento converge todas as conquistas humanas para a espiritualização da criatura e pelo desenvolvimento de seus valores nobres e divinos. Amigos e trabalhadores, nessa hora tão decisiva, os médiuns maduros revestem-se de importância singular. O primeiro século de mediunidade orientada pelas luzes da doutrina, desde as reuniões realizadas nos núcleos familiares, ensejou um nível de intercâmbio intermundo jamais deflagrado em qualquer tempo da história da Terra. Apesar disso, somente ao libertarmos-nos do corpo, averiguamos claramente quão rude ainda são nossos contatos com o mundo físico. Por esse motivo natural, não será exagero afirmar que o século XX, no que tange à mediunidade, foi o período de ensaios promissores, tendo em vista o futuro glorioso que espera o homem psíquico do século XXI. Os médiuns mais consagrados de nossa seara fizeram-se canais abençoados para que a linfa da divina providência jorrasse sobre o mundo. Eles próprios, contudo, sabem que estamos, indubitavelmente, na infância dos contatos entre as esferas física e espiritual. O século XX foi uma farta semeadura. Os grãos deram-os a 30, outros foram sufocados, pisoteados. Que o otimismo e a bondade não entorpeçam nossa visão quanto às infelizes ciladas da maldade. Em meio à farta semeadura de bênçãos nascidas do intercâmbio mediúnico, vicejou lastimável semente de joio. O que era apenas uma ameaça ao intercâmbio mediúnico responsável, regido pela espontaneidade, hoje se concretiza como autêntico cerceamento criado por padrões rígidos e institucionais nas leiras de serviço. Tais padrões, a princípio erigidos como estacas de segurança, transformaram-se em cartilhas por sugestões de corações bem-intencionados, porém, desprevenidos quanto ao significado da singularidade nos assuntos metafísicos. Além disso, a existência dos mentores culturais de sofismas, em ambos os planos, multiplicaram as noções inconsistentes absorvidas pela comunidade em suas práticas e conteúdos. O resultado inevitável é o restringimento, ainda maior, das manifestações do céu para a vida terrena. Chega a hora de um novo chamado. A hora que atravessamos é similar à parábola das bodas, narrada em Mateus, capítulo 22. Os convidados do rei não compareceram para o evento. A eles, foi destinado o convite, a oportunidade lhes pertencia, entretanto, por motivos pessoais, não compareceram. O rei, perante a ocorrência, manda seus servos nas aldeias e campos a chamar quantos se apresentassem ao mister. O tempo e a aquisição do conhecimento têm causado perturbadora sensação de grandeza a muitos aprendizes das frentes de labor mediúnico. Desse modo, afastam de si próprios os convites ininterruptos aos novos mistérios que a cada época são dirigidos à vida física, destinados a promoverem o progresso e amadurecimento de nossas relações interdimensionais. Não se trata de criar novidades nas laboriosas frentes de intercâmbio, e sim de resgatar a linfa cristalina da produção mediúnica, exonerando-a dos pedregulhos e impurezas provenientes dos entulhos culturais a ela infligidos. Em verdade, propomos um retorno ao exercício mediúnico conforme as propostas do Cristo de Deus. Somente a poder de trincheiras produtivas, implantadas em solo brasileiro no início do século XX, foi possível ampliar o raio social de ação do pensamento espírita. De tudo fizeram os vales da sombra e da morte com fins hostis a esse projeto. As tarefas socorristas constituíram-se em válvulas de alívio às pressões ininterruptas e incansáveis. Passaram-se 100 anos nesse campo de lutas acirradas. Ao penetrarmos esse terceiro período de mais 70 anos na busca da maioridade das ideias espíritas, urge algumas medidas salvadoras. A vitalidade do movimento em torno dos postulados espíritas dependerá de uma nova ordem cultural em todos os seus setores de ação, especialmente na sementeira da mediunidade. A solidez da investigação fraterna requisita das equipes cristãs o gosto pela crítica, sincero apoio ao crescimento de todos, honestidade emocional em relação uns aos outros, tratamento responsável com todas as dúvidas. Somente nesse clima de relacionamentos sinceros e leais, respaldados pelo desejo de aprender e servir, a luz da misericórdia celeste brilhará, transformando a fragilidade humana em abundante celeiro de morredouras venturas. Existem servidores sérios e vigilantes na seara, experimentando o açoite da calúnia de trabalhadores incautos e orgulhosos.
O tempo indica aos tais servidores do amor a discrição a fim de não terem seus ideais esmagados pelo peso da chocarrice alheia. A truanice não merece resposta. Compete-nos destinar a eles, servos destemidos, um alerta para que, nesse momento, não declinem da oportunidade de colocarem a luz onde possa ser vista por todos, no velador. São as bússolas indicadoras para os caminhos do Cristo ante os tempos novos. O século XXI será o tempo do sentimento, e até as esferas abissais do planeta vivem esses momentos. Antes, dominavam pelas ideias, agora, com o avanço da ética e da cidadania, não conseguem usurpar, com a mesma facilidade, a inteligência humana, no entanto agridem o homem pelo coração. A inteligência avançou, mas a emoção humana, com raras e honrosas exceções, estagia no instinto. É assim que atuam os hábeis manipuladores dos sentimentos perturbadores de desmerecimento e inferioridade. Fazem esquecer as conquistas para exacerbar a indignidade. Uma análise antropológica cuidadosa nos apontaria a intensidade com a qual as estruturas religiosas e políticas, de todos os tempos, exploraram a cultura da indignidade como instrumento de domínio. Os líderes das regiões abismais utilizaram de semelhante expediente na gestação desse estado deplorável das agremiações doutrinárias do espiritismo no que tange às relações extrafísicas. Que esse foco não entorpeça nossa razão, por se tratar de realidade previsível, considerando o caminhar lento, mas progressivo, da humanidade. Incentivemos os caminhos novos aos nossos parceiros no mundo físico. Os médiuns que melhor irão retratar as mensagens celestes são os que educarem seus sentimentos. As bússolas serão encontradas. É a lei. O longo percurso de descoberta e criatividade solicita a aplicação de atitudes de amor condizentes com os novos tempos. Assinalemos algumas delas no intuito de estudar e debater as sendas da mediunidade em tempos de transição. Valorosa noção e aplicação do espírito de equipe, desapego de concepções, coragem para experimentar, adesão afetiva e espontânea na participação de novas vivências, investigação nas conquistas da ciência, acendrada postura de despretensão ante as vitórias com as novas práticas, incansável abertura mental para ouvir, alterar, avaliar e discutir em clima de aprendizado e fraternidade, superação dos limites filosóficos doutrinários em busca de conceitos universais aplicáveis à mediunidade. Nesta altura da palestra, Eurípedes alterou perceptivelmente o tom de voz. Uma luz de intenso brilho envolveu todo o seu corpo. O apóstolo parou de falar e fechou os olhos. Em meio à luminosidade, quase não podia ser mais percebido. Eurípedes transfigurou-se e surgiu um vulto de mulher. Uma judia de roupagem similar ao cetim, com detalhes em azul claro. Rosto cândido e olhos verdes. Cabelos os ombros. Uma paz indefinível tomou-nos a todos. Olhei para o professor ao meu lado e notei as lágrimas descendo pela face. Doutor Inácio, em ato reflexo, trouxe as mãos à boca, recordando um menino surpreso. Uma voz terna, como se penetrasse nossa alma como um todo, dizia: Filhos do amor, perseverai nas veredas que meu filho amado vos conclamou. Exultai em serdes os servos benditos do último instante, chamados à gloriosa missão. Recordem seu chamado quando ao seu lado encontravam-se Moisés e Elias. Levantai-vos, e não tenhais medo. Sede solidários com a excelsa obra da regeneração humana. Dizei aos homens que Jesus está na terra e convocai seus servidores ao ministério do amor incondicional, interligando dimensões, enaltecendo a vida. Dona Modesta, guardando equilíbrio e sensibilidade, descreveu, pela clarividência que percebia, um enorme painel acima do Hospital Esperança. Era um retrato trazido por almas angelicais que reproduzia a cena do lava-pés conforme o acontecimento original narrado no Evangelho. O encontro foi encerrado em clima de extrema sensibilidade e sentimentos elevados. Em poucos minutos, nosso diretor sintetizou uma previsão sobre o que será o século XXI no que tange aos rumos da espiritualização. E Maria abriu-nos as portas do coração como a preparar-nos aos desideratos da hora nova. A ocasião foi um clamor do mais alto em favor do espiritismo cristão e humanitário. 3. Medidas impostergáveis. Ora, assim como, numa cidade, a população não se encontra toda nos hospitais ou nas prisões, também na terra não está, a humanidade inteira.
O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 7. A palavra sábia de nosso diretor revestiu-se de caráter emergencial. Os cooperadores do Hospital Esperança, recebemos-la como uma convocação para medidas inadiáveis. A hora presente reclamava maior soma de informações sobre a natureza das provas depois da morte. Diversas equipes se mobilizaram ante os alvitres de Eurípedes para traçar planos. Após o término da inspirada explanação, Dona Modesta convidou o professor Cícero e o doutor Inácio ao seu gabinete particular, a fim de se organizarem. Inácio, creio que acabamos de obter endosso a velhos anseios, abriu o diálogo Dona Modesta. Modesta, você sabe, há quanto tempo, espero para levar ao plano físico um noticiário franco e destemido sobre a situação dos espíritas nesta casa. Adoraria assustar um bocado de gente. Chega de sustos, Inácio. O momento nos pede clareza, entretanto com objetivos puramente educativos. De nada nos valerá surpreender e não educar. Jamais deveremos esquecer esse foco, atalhou o professor. Nossos confrades na Terra, especialmente os operários da mediunidade, carecem de apontamentos sobre mediunidade e transição. As colocações de Eurípedes foram decisivas. Imperioso oferecer-lhes mais vasta noção sobre o momento que atravessamos. De fato, as cartilhas e os mentores culturais de sofisma somente deixarão de existir quando fomentarmos a lucidez pelo bom senso. Continuo intrigado sobre como escalar essa montanha de condicionamentos sem dinamitar. Sim, Inácio, sua assertiva não deixa de ter fundamento, aclarou Dona Modesta, desde que apliquemos farta dose de lógica e instrução moral, junto às novidades contundentes que detonam os paradigmas. Entre uma xícara de chá e outra, os três ceareiros continuavam a conversa. O professor, sempre muito ponderado, procurava oferecer um roteiro para as medidas da hora. A evolução é uma lei natural norteada por ciclos. Homens e instituições, ideias e fenômenos da natureza obedecem ao sublime princípio da emancipação ordenada. Nascer e renascer, infância e maturidade, semeadura e colheita. O espiritismo alcança seu período de maioridade. E a etapa na qual ocorre a cefa, instante divino de definições, tendo em vista o futuro de expansão e glória a que tudo e todos se destinam na vida. Esse ciclo da cefa orienta-se pela separação do joio e do trigo. Após crescerem juntos, é mister discernir para que servirá o fruto da plantação. Após mais de um século de espiritismo prático em terras brasileiras, desponta o momento de avaliação face aos horizontes novos que se descortinam para nossa abençoada colmeia doutrinária. Hora de pesar as conquistas e construir parâmetros adequados às necessidades do momento presente. Espiritismo é dinamismo e ação. Somos todos conclamados a ressignificar, repensar, avaliar e edificar. Desde o surgimento do Guia dos Médiuns e Experimentadores, o Livro dos Médiuns, lançado em janeiro de 1861, o mundo ganhou o mais lúcido roteiro de condução das forças psíquicas. Inspirados em suas abordagens profundas e seguras, médiuns e doutrinadores lançaram seu exercício. As conquistas foram ilimitadas. Mais de um século de vivências com o mundo espiritual, através das célebres reuniões mediúnicas, foi suficiente para consolidar uma noção clara e consciente de imortalidade entre os encarnados. Embora canhadas para um orbe que passou milênios na ignorância intencional sobre as realidades extrafísicas, essas foram passos muito significativos. A hora da maioridade é, no entanto, uma chamada à mais vasta investigação nos domínios da vida futura. Imprescindível superar conceitos e barreiras culturais erguidas no valioso laboratório do intercâmbio intermundos. Todo saber acumulado deverá conduzir às novas sondagens com propósitos educativos. Assim como Allan Kardec lançou-se na pesquisa honesta dos fenômenos, contrariando todas as opiniões a respeito de sua atitude, hoje, os aprendizes da mediunidade que almejam servir a causa do Cristo são convocados a imprescindíveis discussões. Até onde a cultura das convenções que avassalou o psiquismo de inúmeros cooperadores na seara terá, igualmente, penetrado neste campo sagrado da relação interdimensional? Os parâmetros estabelecidos como roteiros de segurança mediúnica não estarão, em verdade, constituindo fortes amarras ao progresso das práticas de intercâmbio?
Que caminhos tomar para situar a tarefa mediúnica como laboratório educativo de almas, distante do dogmatismo? Como edificar grupos de servidores mais adequados aos imperativos da hora de transição? Como resgatar e como utilizar a espontaneidade? Que noções cristãs exarar sobre educação mediúnica? Quais seriam os critérios na seleção dos componentes de uma frente de serviços mediúnicos em tempos de transição? Excelente reflexão, professor, manifestou Dona Modesta. Sem dúvida, essas indagações são pertinentes ao contexto de muitas histórias que nós conhecemos neste hospital, exclamou o médico uberabense. Daí, por que não oferecer aos